Salve pessoal, vamos então para a nossa segunda parte da aula de literatura informativa. Estou aqui já de manhã com a minha caneca cheia de corações, tá? Pessoal, a gente terminou falando, né, gente, sobre o Pero Vaz de Caminha. Por quê? Porque ele é o primeiro, né? Ele é a carta de batismo, a certidão de nascimento do Brasil. Ele tá ali com os portugueses do primeiro contato com o Brasil. Só que, gente, na sequência, quando o Américo Vespúcio vem fazer, né, uma espécie de expedição inicial aqui nas Américas, no Brasil, ele acaba concluindo o que já se imaginava, né, que o Brasil não era tão farto de metais preciosos como eram algumas regiões da África e as regiões da Ásia e tal, né? Então, inicialmente, o Brasil vai ser visto como um enorme fazendão, onde vai se explorar principalmente, né, o pau-brasil, tá? O pau-brasil que vocês devem lembrar, né? Ele estava muito vinculado à tinturaria, né? À indústria têxtil, né? E os índios não sabiam disso, né? Tem um trecho do Jean de Lery, que é um cara que a gente vai dar uma olhada, que é muito interessante, de um índio perguntando para ele: vocês vêm até aqui para buscar madeira? Não tem madeira lá? Né? E o Jean de Lery tem que explicar: não, se faz uma espécie de vermelho carmim a partir da madeira especificamente dessa planta, etc. Tá? Mas enfim, não valia tanto a pena inicialmente o pau-brasil, tanto que nos primeiros 30 anos Portugal não vai dar muita bola assim para o Brasil, né? A primeira expedição que vem para fiscalizar é do Martim Afonso, de 1530, né? Ou pelo menos da década de 30, agora minha cabeça falha um pouco. Tá? Só a partir, né, gente, quase da metade do século XVI é que começam a vir os governadores gerais, Mendes Sá, Tomé de Souza, Duarte da Costa, né, não falei na ordem exata, né, mas todos eles vêm aqui para estabelecer, tipo, ó, vamos ficar por aqui, vamos dizer que isso aqui é nosso, mas a maioria deles tinha pavor daqui, né, tem muitas cartas desses governadores dizendo: pelo amor de Deus, deixa eu voltar que eu não aguento mais aqui. Tinha muitas peças, não, tinha muita... não sei se era peste, até começou a ter peste, porque começou a se juntar o português com o índio, começou a dar umas coisas esquisitas, né? Mas o tempo era muito difícil para o português, né? O clima tropical, frutas estragadas, né? No caso da Grande Senzala, o Gilberto Freire faz, né, um apanhado de algumas coisas que mostravam um certo desencanto aqui do pessoal que veio para o Brasil, tá? É sempre bom lembrar, pessoal, que esse primeiro século, né, o Brasil vai ter duas capitanias, vão ser dominadas ali por franceses, né, o que a gente chama de França Antártica e França Equinocial, que é o estado da Baía de Guanabara, que hoje é o Rio de Janeiro, e o estado do Maranhão. Rio de Janeiro vai ser chamado de França Antártica, o Maranhão é França Equinocial, né, tanto que São Luís do Maranhão é por causa, né, um nome francês ali, né, emprestado para a capital, certo? E isso vai fazer com que muitos viajantes e aventureiros decidam, né, encarar as tormentas do mar Atlântico e pagar para ver o que vai acontecer lá no tal do Brasil. Certo? Ali vocês têm uma imagem clássica, né, da exploração do pau-brasil, um mapa ali de exploração do pau-brasil, alguns animais atrás, algumas árvores já pela metade, certo? Gente, vamos ver então quem são esses autores, quem são esses viajantes, esses aventureiros que para cá vieram, que eles têm algumas coisas a nos dizer, né, interessante a nos dizer. Bom, o primeiro cara, assim, ó, que vai fazer a primeira coqueluche, né, para o mundo europeu, que vai publicar um livro acerca do Brasil, né, e vai explicar alguns boatos que já existiam circulando, né, na Europa. É o Hans Staden, tá? Um alemão que vai vir 2 vezes ao Brasil. Tá? Ele, inclusive, o nome do livro dele chama-se Duas Viagens à Terra do Brasil. Né? Ele sai de Bremen, lá da Alemanha, para em Lisboa, e de Lisboa ele pega o navio, vem cá. A primeira vez, se eu não me engano, ele para na ilha de Santa Catarina, onde seria, acho que a atual Florianópolis. Ele tem que voltar às pressas. Na segunda vez ele para ali no sul de São Paulo e começa a subir. E à medida que ele vai subindo, ele, junto com os portugueses, acabam sendo capturados pelos tupinambás. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para ficar na cabeça de vocês sobre as questões étnicas, tá? Dos índios e dos portugueses franceses. Os portugueses vão se juntar com os tupiniquins. Eles vão ter um contato inicialmente amistoso, portugueses e tupiniquins. Os franceses vão conseguir se aliar aos tupinambás. Então vamos fazer bem maniqueísta, tá? Portugueses e tupiniquins versus franceses e tupinambás.
certo? Aí vocês vão me dizer, tá, mas o Ranstad é alemão, o que aconteceu? Eles deu mal, porque ele estava com os portugueses na hora que ele foi capturado. E aí ele foi confundido com portugueses durante muito tempo. E foi preso, ficou quase 1 ano na mão dos tupinambás e várias vezes quase foi devorado, né? Comido num ritual chamado de antropofagia. Certo? Só que ele sempre dava um jeito de conseguir fugir. Uma vez ele começou a cair um temporal, ele disse, olha aí, meu Deus, tá bravo com vocês. Outras vezes ele chorava, né? Lembra que não pode chorar na hora do ritual? Até pode, eu choraria pra caramba, né? Porque se tu chora, tu é visto como um covarde. E uma das ideias de ser comido, né, nesse ritual aí antropofágico, só para deixar claro o que é antropofagia, antropo, ser humano, né? Fagia, comer, né? Então é um tipo de canibalismo entre os seres humanos. Canibalismo vale para qualquer animais, né? Canibalismo é comer da mesma espécie, né? Então quando a gente come um outro ser humano, é canibalismo, porque a gente está comendo outra espécie, mas a gente direciona mais para essa palavra de antropofagia, porque comer um ser humano, né? Que é uma coisa bastante bestial no mundo cristão. Tá? Então por isso que a Europa vai ficar bastante alarmada aí com os índios, certo? E uma das coisas que o Ranstad faz é chorar, porque quando um índio come um outro índio não é propriamente por fome, né? Mas há uma espécie de ritual odioso, né? Que Freud vai dizer que também há um amor nisso, porque tu só come aquele que tu admira, né? Tu só come aquele a quem tu quer ter as forças ainda. Né, quer ter as virtudes, tu absorve as virtudes desse comido, né? Então, quando o Ranstad chorava, os índios não queriam mais comer ele, né? Não vou comer um fracassado, né? Talvez quem já viu o romantismo vai lembrar da história, por exemplo, do Ayuca Pirama, do Gonçalves Dias, né? Que é um cara que chora na hora do ritual por causa do seu pai, que está perdido na floresta, e depois volta para resgatar a honra de ser comido. Olha que massa. Isso se chama etnocentrismo. Quando a gente ri disso, chama-se etnocentrismo. A gente achar que é bizarra a cultura do outro, né? Quando que para eles tem um enorme valor e a gente faz coisas muito mais bizarras que eles, certo? Então ele consegue fugir de lá, né? Na última cartada dele, ele descobre que tem uma frota de franceses na praia, consegue convencer os tupinambás a ir até os franceses na praia e se mete num navio e vai embora. E quando ele volta para a Europa, ele acaba escrevendo um livro chamado Duas Viagens à Terra do Brasil, publicado em 1557. O livro tem várias ilustrações feitas por ele, vale a pena aí, ó, quem tiver aí assistindo a videoaula, bota em PDF Duas Viagens ao Brasil, à Terra do Brasil, e vê aí, gente, as imagens, né, que ele mesmo desenhou. Claro, são meio toscas e tal, mas vale a pena conhecer. Bom, o livro ele tem duas partes bem delimitadas, tá, pessoal? Uma parte mais narrativa e outra mais descritiva, né? Então, na narrativa ele vai contar mais a viagem, o trajeto que eles caminharam antes da captura, como foi a captura, os conflitos étnicos que ele falava para os índios, as tentativas de fuga, as epidemias de doença que aconteceram, as vezes que ele fugiu do ritual e tal, e o sucesso da fuga que ele para ele voltar até em casa. Essa parte geralmente não é a mais cobrada, não é a mais interessante. A mais interessante é a parte descritiva, que é como ele se manifesta em relação à América, aos tupinambás, como ele descreve os tupinambás, a forma de governo e autoridade, os animais que ele desconhecia, que nunca tinha visto na Europa, né, os hábitos, os costumes, as formas de relacionar, enfim, ele vai fazer um grande apanhado descritivo sobre a cultura dos tupinambás. Agora, o principal que mais vai chocar, evidentemente, a civilização europeia é a questão da antropofagia. E eu separei aqui um trechinho aqui pra gente ler, olha lá. Quando trazem para casa um inimigo, os primeiros a bater nele são as mulheres e as crianças. Depois colam nele penas cinzentas, cinza, né? Raspam-lhe as sobrancelhas, dançam em volta dele e atam-no direito de forma a não poder fugir. Depois dão-lhe uma mulher que o alimenta e também se entretém com ele. Se ela recebe um filho dele, criam-no até que fique grande e depois, quando lhe vem à mente, matam-no. Olha que bizarro, né, mano? Isso chama patriarcalismo, né? Então, uma mulher é dada ao prisioneiro para entreter ele, né? E se ela acaba engravidando dele e tem filhos dele, o que eles fazem? Né? Deixam a criança crescer e depois matam a criança. Enfim, depois
Que a pele foi limpa, o homem o segura e lhe corta as pernas acima dos joelhos e os braços rente ao tronco. Aproximam-se então 4 mulheres que pegam os 4 pedaços, andam ao redor das cabanas e fazem uma grande gritaria de contentamento. Isso é uma cena muito esquisita. Cada mulher pega uma perna, outra perna, outro um braço, outro braço, sai gritando, né, com os pedaços de corpo, né, em sinal de contentamento. A seguir, separam as costas junto com o traseiro da parte dianteira. Então fazem um corte assim, né? Cima a baixo, dividindo barriga para frente e costas para trás. Dividem tudo entre si e as vísceras ficam com as mulheres. Elas fervem com um caldo e fazem uma massa fina chamada de mingau. Olha aí, pessoal. O mingau, para quem não sabe a origem do mingau, tá aí. Próxima vez que você comer mingau, vocês podem lembrar dessa cena e lembrar da minha cara assim, ó. Tá? As mulheres comem as vísceras da mesma forma que a carne da cabeça, que eu acredito que seja o cérebro. Não, porque diz o cérebro na sequência. O cérebro, a língua e o que mais as crianças puderem apreciar, elas comem. Quando tudo tiver sido dividido, voltam para casa, cada um leva o seu pedaço. Sereno. Eu queria ver um dia esse ritual. Tá? Vamos falar do outro autor para acabar, que é o Jean Delery. O Jean Delery, pessoal, é um francês, diferente do Hans Staden. Ele era um cara mais culto, ele era um calvinista, ele veio pela missão da França Antártica, né, a mando do Calvino, tá? Então essa missão da França Antártica era capitaneada pelo Nicolas Villegagnon, e aí ele acabou chamando alguns padres para vir para cá, e um deles era o Jean Delery. Então inicialmente Jean Delery vem por isso, e ele vai conviver em liberdade com os tupinambás. Ele acaba se desentendendo com o Villegagnon, volta para a Europa, né? E a princípio ele volta só puto da cara, mas não faz nada. Só que quando começa a ser divulgado algumas ideias de que o problema da capitania foram os calvinistas e tal, o Jean Delery decide escrever este relato chamado Viagem à Terra do Brasil. Certo? Que é um relato para defender a posição dos calvinistas e atacar o Villegagnon. E ele acaba fazendo uma enorme contribuição, contando um pouco da experiência lá com os índios, etc. Deixa eu só ajeitar que tá muito branco aqui na minha cara. Meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Aqui pode ser. Não. Tudo bem. Me vejam bem branco, tá? Então, ele vai fazer uma descrição super detalhada da nudez, das guerras, do cauim, que era a bebida que eles tinham lá, de rituais, da antropofagia, das crenças, da religiosidade, da tentativa de catequização, inclusive das próprias tretas, né, as disputas de poder com o Villegagnon. Agora, qual é a grande contribuição do Jean Delery? E é o que vocês têm que ter mais claro na cabeça de vocês. O senso de relatividade. Ele é o primeiro a mostrar uma certa simpatia e relativizar a barbárie indígena. Não dizendo que os índios não são bárbaros, mas dizendo que, se é para considerar os índios bárbaros, vamos olhar para nós. Olha o que a gente faz. E isso influenciou muito os ensaios do Montaigne, né? Principalmente um ensaio chamado Des Canibales. Olha o que ele diz nesse trecho aqui, ó. Entretanto, mesmo não falando por metáforas, não encontramos aqui nem em Alhures pessoas condecoradas com títulos de cristãos que, não satisfeita em dar com seus inimigos, ainda lhes devoram fígado e coração? E o que vimos na França durante a não sei o que, tragédia iniciada em 1572? Sou francês e pesa-me dizê-lo. Entre os atos de horrenda recordação não foi a gordura das vítimas trucidadas em Lyon, muito mais barbaramente do que pelos selvagens publicamente vendida em leilão e adjudicada ao maior lançador. O fígado e o coração e as outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horrorizam no inferno? Depois de miseravelmente morto, não picaram o coração de Coudroy, confessor da religião reformada em Oxford, não lhe puseram os pedaços à venda e não os comeram afinal para saciar a raiva como mastins? Milhares de testemunhas desses horrores nunca antes vistos em qualquer povo ainda vivem e livros já impressos o atestam com posteridade. Ou seja, ele mostrando que lá na Europa se faz coisas tão bestiais quanto. Não abominemos, portanto, demasiado a crueldade dos selvagens antropófagos. Existem entre nós criaturas tão abomináveis, se não mais, e mais detestáveis do que aquelas que só investem contra nações
inimigas de que tem vingança a tomar. Não é preciso ir à América, nem mesmo sair do nosso país para ver coisas tão monstruosas, né? Então olha que legal a contribuição do Jean Lery, acho muito massa isso, meu, ele relativiza o etnocentrismo, a gente julga um cara que tem um ritual antropofágico comer o outro, né? Agora a gente deixa moradores de rua dormir na rua, na frente do nosso prédio, né? Acho que um índio nunca aceitaria alguém da sua tribo, alguém com a mesma linguagem, dormir sem um teto, né, dentro da sua tribo, tá? Então pensem nisso, Jean Lery tem muito a contribuir para a gente relativizar o nosso narcisismo, o nosso etnocentrismo. Feito, pessoal, fechamos aqui literatura informativa. Bom estudo para vocês!